Arthur Cabral é o novo reforço do Botafogo, chegando com a responsabilidade de substituir ninguém menos que Igor Jesus. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar as principais características do novo centroavante do Glorioso e o possível encaixe do camisa 9 no time de Renato Paiva. Bora pra análise. Arthur Cabral é um centroavante extremamente físico e um autêntico pivô, que vai tirar suas equipes de pressão e também, a partir dessa retenção do zagueiro e da bola, lógico, também adicionado a um recurso técnico para desafogar suas equipes. Em situações de pressão, como eu disse, ou também no jogo direto, que por ter um bom primeiro toque, o Arthur se notabiliza por isso também, vai fazer com que suas equipes tenham tempo para aglomerar em campo de ataque, né, ganhar metros a partir dessa temporização dele como centroavante. E uma outra questão, além da temporização também, é como ele consegue gerar espaço, principalmente com intervalos mais escancarados, a partir dessa retenção de um dos zagueiros. Então, a partir dessa linha de defesa mais focada, de fato, no Arthur, vai gerar esse tipo de espaço, principalmente quando ele vai fazer esse desmarque de apoio, né? Sai de um movimento de pivô para um desmarque de apoio mais contundente, e aí ficam muito mais evidentes os corredores e os intervalos para os seus companheiros, principalmente os pontas, atacarem. E não só isso, né? Também movimentos mais centrais próximos à área que o Arthur, retendo essa linha de defesa, vai também gerar clarões perto da área, mesmo que em regiões centrais, como a gente pode ver agora. O Arthur recebe esse cruzamento do Carreiras, um zagueiro está preocupado com o corpo a corpo e o outro está preocupado com o giro, né? Marcando mais a possível trajetória da bola. E aí o Arthur, com um toque, deixa o companheiro em condição de finalizar. Esse lance ilustra claramente o que é o Arthur como centroavante. Primeiro, a resistência física para reter o zagueiro antes da bola chegar, reter a bola quando ela chegar também, não deixando o zagueiro se antecipar, e a partir disso ele conseguiu reter um zagueiro pela questão física, conseguiu reter um zagueiro também pela ideia de que ele poderia girar ali pro pé esquerdo, e a partir disso, olha como é que nasce um clarão para alguém finalizar. Lógico, ele tira uma bicicleta, que é uma das suas características também, essas acrobacias, essas soluções que ele tira do nada de fato, apesar de não ter sido a melhor das soluções, no caso. Outro lance que evidencia a resistência física do Arthur, e aqui a gente vai voltar a falar do primeiro toque. Eu disse lá atrás que o Arthur tem um bom primeiro toque, e isso possibilita ele a ter um ajuste corporal muito bom para finalizar, ou seja, um giro muito rápido para finalizar. Um primeiro toque bom, próximo ao corpo, um giro e a finalização. Também isso tem muito a ver com o Arthur ser um jogador muito vertical, de poucos toques. E esses giros, inclusive, já originaram gols bem bonitos, inclusive, do Arthur, em que ele sai de uma posição de reter zagueiro para sair da área num desmarque de apoio, giro, domínio mais uma vez e finalização na gaveta, um golaço. Então é um atacante que, por mais que tenha toda essa questão física e essa capacidade de fato de vigor físico, de fato, e reter zagueiro na área, ele também tem essa característica de ser um pouco inquieto também. O Arthur sai da área muitas vezes, isso inclusive por ter esse perfil pivô e as defesas estarem pré-definidas para marcar um pivô, né? Um cara que afunda muito linha adversária e tudo mais. Quando ele sai dessa zona que eu estou marcando aqui, tira a referência do zagueiro. E isso vai gerar espaço, logicamente, inclusive para ele finalizar de fora da área, que é uma das situações que ele gosta por ter uma finalização muito potente. O Arthur tem muita força no chute e isso é uma das boas características que ele tem como centroavante, a potência. E justamente por essa inquietude que eu falei anteriormente, ele não vai se restringir às zonas centrais. Ele também pode aparecer, não é um jogador extremamente veloz, mas é um jogador que se vale muito do seu vigor físico, da explosão que naturalmente tem também, apesar de não conseguir manter essa velocidade por muito tempo, até para atacar a profundidade. Repare como ele consegue explodir bem, não consegue manter tanto essa velocidade por tanto tempo, isso possibilita inclusive que o zagueiro chegue até mais inteiro na bola do que em comparação a outros centroavantes, inclusive o Igor Jesus, desse tipo de movimento, né? Mas ainda assim oferece esse tipo de situação, né? E a gente sabe que um pivô oferecer esse tipo de situação, principalmente aproveitando muito esses intervalos, essa leitura do intervalo como norte para atacar espaço, é muito importante. E uma outra questão também que é importante é o timing. Apesar de ser mais pesado, o Arthur ainda se atém muito ao timing para não se colocar em impedimento e atacar a profundidade, como a gente viu, né? É lógico que na situação, pensando em Botafogo, vai ser mais difícil a gente ver o Arthur com campo, digamos assim, para explorar, né? Vai ser muito mais uma situação de pivô que tende a acontecer, como é o Igor Jesus hoje em dia, né? E aqui evidencia também a qualidade do Arthur do desmarque curto, porque, repare, tá nas costas do último defensor, que é o lateral aqui,
ele vai sair das costas do defensor para se colocar de novo no intervalo. Repare como eu falei anteriormente, de se nortear pelo intervalo. E aí o Arthur ainda assim consegue oferecer esse tipo de situação. E algo que o Arthur oferece mais até em relação ao Igor Jesus é essa imposição física e essa dominância que ele pode imprimir dentro da área. É lógico, ele é jovem ainda para a gente dizer que é um cara dominante dentro da área, mas ele tem predicados para se tornar um cara dominante dentro da área, pelo menos no aspecto físico. Porque dificilmente, como eu disse lá no início do vídeo, um zagueiro vai ter capacidade de antecipá-lo, principalmente em situações mais corpo a corpo. E a gente começa a falar também dos desmarques buscando espaço, mas desmarques menos lógicos, né? Repare como o companheiro afunda a defesa e o Arthur busca o espaço na entrada da área, né? Nessa travada de passada, para então explorar o passe do Rafa e finalizar muito bem a gol. Aqui novamente, a partir de uma recuperação, frieza com o pé esquerdo, que também é uma questão interessante a gente citar. O Arthur não hesita em usar o seu pé não dominante, que é o pé esquerdo, então vale também esse destaque. Aqui eu acho que é uma situação que elucida muito bem o potencial cognitivo que o Arthur tem e que a gente pode ver se desenvolvendo ainda mais no Botafogo. Olha só como ele está alinhado a um atacante. A partir do lançamento, a altura do lançamento, ele toma a decisão de fazer um corta-luz, digamos assim, e aí no 1-2, basicamente, uma tabela sem tocar na bola, ele aparece dentro da área. Outra vez, uma leitura muito boa dele de impedimento. Pela estatura e pela capacidade física do Arthur, é algo que a gente tem que destacar, porque é um jogador que tende a ser também dominante nessas situações de jogo aéreo. Mas também a gente tem que falar que o desmarque curto dele, em direção à bola, principalmente para finalizar gol, não é só bom no chão, mas também no alto. Repare como ele sai das costas do defensor para antecipar e de cabeça, numa situação que não era tão fácil, como nessa aqui também, antecipando o defensor em uma bola a meia altura, que ele tem que deitar o tronco para finalizar a gol. Também demonstra uma boa técnica de cabeceio e algo que pode agregar também no jogo aéreo do Botafogo do Renato Paiva. Aqui já em bola parada, que é uma situação interessante, ele ser um alvo mais central, né, dessa bola parada e deixar esse primeiro pau, segundo pau para outros jogadores. Aqui novamente, técnica de cabeceio, um cabeceio perfeito na gaveta e na sobra o companheiro marca o gol. Aqui a gente já fala do aspecto defensivo, que pelo corpo do Arthur, pelo biotipo do Arthur, se espera que seja um jogador mais pesado e menos voluntário. Então é algo interessante para se destacar e algo que o Botafogo, lógico, vai perder pelo biotipo do Igor Jesus, pela proatividade dele, mas não vai perder tanto assim porque o Arthur ainda consegue ser voluntarioso mediante a bons encaixes e uma boa orientação.